especial, porque na semana passada terminamos a série A História. Mas eu disse que possivelmente iria pregar mais uma mensagem. Eu quero falar hoje sobre seu lugar na história. Pode colocar, por favor. Seu lugar na história. Vimos da história de Deus, seu lugar na história de Deus. Nós vimos já, ao longo desses meses, a história do povo de Deus, desde a criação do mundo até o Apocalipse. Mas qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar nesta história? É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Romanos 15, versículo 4 diz: pois tudo que foi escrito no passado, ou seja, tudo que está escrito na Bíblia, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Em 1 Coríntios 10, versículos 11 e 12, uma passagem quase paralela, diz assim: essas coisas que nós vimos na Bíblia aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A Capela Sistina, do Vaticano, não está funcionando, pode pôr aí para mim, por favor. Falha minha. A Capela Sistina no Vaticano apresenta uma famosa obra de arte de Michelangelo, ou Miguel Ângelo, o pintor italiano da Renascença. Nesta pintura, Miguel Ângelo capturou todo o escopo da história, desde a criação do mundo até o juízo final. Este é o teto da Capela Sistina. Talvez a cena mais famosa do seu mural é aquela que mostra o braço forte de Deus alcançando a mão flácida, hesitante de Adão. Você possivelmente já viu esta cena reproduzida em muitos lugares, em posters, em impressões, cartões postais. Quando você olha para cima, você reconhece muitos dos 300 personagens pintados no teto desta sala. Adão, Eva, Noé, Jacó, Davi e muitos mais. Este mural conta a história de Deus, tal como nós fizemos nos últimos meses. À medida que nós lemos, pregamos e estudamos a história. O artista uniu todas as histórias individuais desses personagens para fazer uma única, magnífica obra de arte. A necessidade da humanidade, da salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo. E se você olhar mais perto, é que aqui não dá para a gente aproximar tanto, mas se você olhar mais de perto, você notará que, na verdade, a sua história está intrincadamente entrelaçada nesta mesma narrativa contínua pintada por Miguel Ângelo no teto da Capela Sistina. Você olha lá e você vê num canto, aqui infelizmente o detalhe não dá para a gente perceber, num canto você vê, para sua surpresa, as costas de um homem que se parece com Miguel Ângelo. Ele está pintando uma cena num ponto em branco do teto. E quando você chega mais perto ainda desta pintura, você imediatamente reconhece que, na verdade, o que ele está fazendo é um retrato dos nossos dias atuais. E quando você chega ainda mais perto, e olha mais de perto, o cenário parece bastante familiar. Inclui todos os lugares do seu mundo. E a adrenalina sobe e passa por todo o seu corpo quando a realidade é percebida por você. Que este artista, na verdade, está pintando um retrato de você, um retrato seu. Você é uma parte da grande história de Deus. Você tem um lugar
na grande história de Deus. Você já sabe como a história termina. Mas ainda há coisas para serem feitas. Ainda há coisas para serem ditas. Como é que o artista vai pintar a sua vida? Como é que o artista vai pintar a sua vida? No teto, no meio de todas essas pessoas, todos esses personagens bíblicos sobre os quais nós lemos nos últimos meses. Vamos imaginar por um momento que o artista agora vai pintar a sua vida. E eu quero fazer algumas perguntas para você nesta noite. O retrato que ele pintar vai mostrar que você, ao contrário de Adão e Eva, escolheu comer da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Adão e Eva, em flagrante desobediência a Deus, escolheram comer da única árvore que Deus lhes proibiu, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que a sua história também vai ser marcada por isso, pelo pecado? Pela desobediência a Deus? Ou vai ser marcada pelo fato de que você escolheu comer da árvore da vida? Outra pergunta, será que o retrato vai mostrar você como uma pessoa que confia em Deus? Mesmo contra todas as circunstâncias, como Abraão e Sara? Quando Deus prometeu a Abraão que iria dar-lhe um filho, Abraão já tinha 75 anos de idade. E Sara era 10 anos mais nova que ele, tinha 65 anos. Sara já tinha passado pelo período da sua fertilidade, ainda que ela era estéril. E Deus então lhes promete dar um filho para mostrar o seu poder. Mas todos nós sabemos que aos 75 anos, o homem ainda pode gerar filhos. O irmão aqui da igreja me disse que o avô dele gerou o pai quando tinha 90 anos de idade. 90 anos de idade, incrível, né? Esses nordestinos. E aí o que acontece? Deus fala para Abraão, eu vou lhe dar um filho. E Abraão tem 75 anos, mas ele ainda pode gerar. E Deus então espera. E passam-se 10 anos, Abraão tem agora 85, passam-se mais 5 anos, Abraão tem 90, Sara tem 80. Ela já era infértil, lembre-se disso, ela não podia ter filhos. E agora, mais difícil ainda, praticamente impossível ela ter filhos. Mas Deus não para aí. Deus vai além do avô desse nosso irmão. Deus deixa Abraão alcançar os 95 anos de idade. E Deus só cumpre a promessa quando Abraão alcança 100 anos de idade. Porque aí Abraão também já está amortecido e ele já não pode mais gerar. E Deus diz, agora é que eu vou mostrar o meu poder. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai ser retratado por este artista como alguém que confiou em Deus como Abraão e Sara, ou como alguém que desistiu no meio do caminho. Como alguém que parou de confiar em Deus e não acreditou que Deus fosse capaz de cumprir as promessas dele. Eu quero lhe dizer nesta noite, Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você pode dizer amém a isto? Será que você vai ser pintado como uma pessoa como José? Que perdoou as pessoas que o feriram na história de baixo, porque você entendeu e aceitou o plano maior de Deus. Todos conhecemos a história de José, como ele foi traído por seus irmãos, foi vendido como escravo, passou por morto para o pai por muito tempo. José tinha toda a razão para ficar magoado com seus irmãos, para ficar machucado, mas ele entendeu que em todas aquelas coisas Deus tinha um propósito, e ele aceitou o propósito de Deus, e por isso ele pôde perdoar seus irmãos. Você fica guardando mágoas das pessoas, você fica com o coração machucado, você não perdoa. Será que essa vai ser a sua história, ou a sua história vai ser como a de José, que perdoou os que o ofenderam, que perdoou os que o machucaram? Será que o retrato vai mostrar que você colocou o sangue do cordeiro sobre as ombreiras da porta da sua vida, como Moisés e os hebreus fizeram no Egito? Quando Deus disse que iria destruir todo o primogênito do Egito, Ele instruiu o seu povo para que matasse, sacrificasse cordeiros e pusesse o seu sangue nas ombreiras das portas. E Ele disse que naquelas casas cuja ombreira da porta estivesse coberta pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte não tocaria. E assim, naquela noite, quando passou o anjo da morte, em toda a terra dos egípcios, morreram todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Mas dos israelitas, nenhum foi tocado, porque estavam cobertos pelo sangue do cordeiro.
E a Bíblia diz que o sangue do cordeiro que foi aplicado lá, e muitas outras vezes depois em sacrifícios foi derramado, apontava para o sangue de Jesus, o nosso cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua vida está coberta pelo sangue? Sua vida está coberta pelo sangue de Jesus? Ou você prefere ficar como os egípcios, achando que tudo está bem, quando na verdade está tudo mal, e uma hora mais cedo ou mais tarde o anjo da morte chegará? O que vai ser? Será que a pintura vai mostrar o seu corpo, como que o seu corpo é um tabernáculo para a habitação do Espírito de Deus, como era a tenda para Israel no deserto? Nós lemos aqui hoje que Deus abre caminhos, cantamos que Deus abre caminhos no deserto. Você crê nisto? Mas Deus só abre caminhos no deserto para aqueles em quem Ele habita. Para aqueles que estão em relacionamento com Ele. Para aqueles que têm comunhão com Ele. Para esses Ele abre caminhos no deserto. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele disse para eles: vocês poderiam ir pela estrada dos filisteus. Em 2 semanas eles chegariam à terra prometida. Mas Deus falou: eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou conduzi-los pelo deserto. Eu posso imaginar o povo dizendo: deserto? Vamos morrer de fome, vamos morrer de sede. Mas quando Deus está no deserto, Ele provê o pão, Ele provê a água que você precisa. Aleluia. E às vezes Deus precisa nos conduzir pelo deserto, para que a gente possa aprender lições que de outra maneira jamais aprenderíamos. Seu corpo é o tabernáculo, como Deus ordenou ao povo de Israel que construísse uma tenda, um tabernáculo, onde ele descia diariamente e manifestava a sua presença. O seu corpo é o tabernáculo, onde habita o Espírito Santo. Paulo diz que os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar deste templo, porque se destruirmos o templo, que é o corpo, Deus também nos destruirá. Você está cuidando bem do seu corpo? Você, eu sei que está. Você está cuidando bem do seu corpo, e ele é a habitação do Espírito Santo. Você tem tratado seu corpo como lugar em que Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita aqui nesta igreja. Ele habita em você e em mim, se nós já entregamos nossas vidas a Ele. Será que a pintura vai mostrar que você se acovardou e fugiu dos gigantes da sua vida? Ou vai mostrar que você os enfrentou como Josué? Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Moisés mandou 12 espias ou espiões para olharem a terra, antes deles entrarem, para tomar a terra. E quando aqueles espias voltaram, eles disseram: a terra é muito boa, é verdadeiramente uma terra que mana leite e mel, mas tem um problema. 10 deles falaram: tem um grande problema, há gigantes da terra, e nós não vamos conseguir a terra. Somente 2 daqueles 12, Josué e Caleb, disseram: não, nós vamos entrar na terra, e vamos vencer os gigantes, porque Deus prometeu que a terra é nossa. Que tipo de pessoa você é? Você é aquele que recua diante dos gigantes, foge deles? Quais são os gigantes da sua vida? Seus problemas, sua doença, sua família? Quais são os gigantes que você enfrenta? Como você está lutando contra esses gigantes? Ou você está apenas virando as costas como aqueles 10 e fugindo? O povo de Israel se acovardou diante dos gigantes. E por causa disso, todos daquela geração pereceram. Somente Josué e Caleb, por causa da sua fé e da sua ousadia, puderam entrar na terra. E eles entraram e eles venceram os gigantes. O que vai ser? Você vai ser derrotado pelos gigantes ou você vai vencê-los em nome de Jesus? Esta semana, nós estivemos visitando uma exibição dos rolos do Mar Morto, aqui pertinho da nossa igreja, no California Science Center. E ali havia várias pedras de fundas, como aquela pedra que Davi usou para matar o gigante Golias. E tinha uma maiorzinha lá que estava quebrada, nós ficamos imaginando aquela ali, dessa a pedra que acertou a testa de Golias. Agora veja que interessante, quando Golias, que também era um gigante, enfrentou o povo de Israel, ninguém teve coragem de ir à batalha contra ele. Ninguém. O rei Saul, que a Bíblia diz que era um homem muito alto, se considerou pequeno diante daquele gigante. Ficou com medo do gigante, não teve coragem de enfrentar, porque o gigante era mais alto. Alguns dizem que esse gigante talvez tivesse até 3,20 metros de altura. Era mais alto que qualquer jogador de basquetebol que nós conhecemos na atualidade. E o rei Saul, que diz a Bíblia, era um homem mais alto que todos em Israel, do ombro para cima. Ficou com medo dele, como também todos os soldados. E aí veio um menino, um adolescente, chamado Davi. Nós todos conhecemos a história. E ele enfrenta o gigante em nome de Deus. E ele atira a pedra com a sua funda. Mas preste atenção no detalhe, o gigante estava todo coberto pela armadura, está vendo lá? Praticamente não havia como derrotar o gigante, porque todo o seu corpo estava
coberto por capacete, couraça, e além disso ele tinha um escudo, e ele tinha uma lança, ele tinha uma espada. Ninguém tinha coragem de enfrentar, mas quando Davi chegou, Davi apontou, correu para ele e disse assim: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E atirou a sua pedra. Só havia um lugar vulnerável naquela armadura, que era exatamente a parte perto dos olhos, que ele não pode cobrir. E foi ali que a pedra atingiu. E quando a pedra acertou a testa de Golias, ele imediatamente caiu ao chão. E Davi não parou aí, Davi correu para cima dele, pegou a espada dele e acabou de matá-lo, cortando a sua cabeça. Será que o quadro vai mostrar você fugindo dos gigantes ou vencendo os gigantes em nome de Jesus? Você está vencendo os gigantes da sua vida? Ou você está sendo derrotado por eles? O que vai ser? O que é que o quadro vai mostrar da sua vida? Outra coisa, será que ele vai retratar o seu corpo como um vaso de barro contendo a luz de Jesus Cristo? Como na história de Gideão. O apóstolo Paulo diz que nós temos um tesouro precioso em nós, que é a presença de Deus, é o conhecimento de Cristo, é a presença do Espírito Santo. Mas ele diz que este tesouro está em vasos de barro. E todos nós sabemos que barro é altamente quebrável. E para que a luz de Cristo possa brilhar em nós, muitas vezes nós precisamos ser quebrados. Muitas vezes nós não entendemos porque estamos passando por lutas, muitas vezes não entendemos porque estamos passando por provas. Nem sempre, mas muitas vezes é uma maneira de Deus dizer: estou te quebrando, meu filho, para que a minha luz possa brilhar através de você. Porque na hora que tudo vai bem, é fácil ser crente. Na hora que tudo vai bem, é bonito vir à igreja carregando a Bíblia debaixo do braço, ou o iPad do bolso, né? Mas quantas coisas vão mal? E quando tudo vai mal, a luz de Cristo está brilhando através de você. Israel estava passando um período de grande amargura, de grande sofrimento por causa dos seus inimigos, os midianitas que haviam invadido e haviam tomado todas as colheitas. Mas Deus levantou este homem Gideão. Ele era igual a você e a mim. Era um homem fraco. Era um homem cheio de defeitos. Mas ele foi com a fé no Senhor. E ele reuniu 300 homens, sob as ordens de Deus. E cada um deles tomou um vaso de barro. E numa noite, quando os midianitas estavam no seu acampamento, eles vieram, dentro daqueles vasos, eles colocaram tochas acesas, e quando Gideão fez soar a trombeta, todos eles quebraram os vasos ao mesmo tempo, e a luz brilhou, e aquilo colocou os inimigos em polvorosa, e eles se confundiram e acabaram matando uns aos outros. Mas foi preciso que os vasos de barro fossem quebrados, para que a luz pudesse aparecer. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados também, para que a luz de Cristo possa aparecer através das nossas vidas. Amém? Será que a pintura vai mostrar você convidando estrangeiros, refugiados, estranhos e marginalizados para entrarem na sua vida, como Boaz fez com Ruth? Quando Ruth e sua sogra chegaram a Belém, vindo da terra dos Moabitas, Ruth, por ser Moabita, era considerada uma inimiga pelo povo de Israel. Mas este homem Boaz se compadeceu dela. E a recebeu onde ele plantava. E mandou que seus trabalhadores dessem para ela tudo o que ela precisasse para o seu sustento e de sua sogra. E a recebeu bem. E mais tarde até se apaixonou por ela e acabou casando com ela. Final feliz. Será que a sua história de vida também mostra você recebendo os inimigos? Mostra você recebendo os estrangeiros? Mostra você recebendo os marginalizados? Dando-lhes as boas-vindas da sua vida? Será que o quadro vai mostrar você como alguém que quer ser como todo mundo? Que quer agradar todo mundo? Como Saul? Ou você vai mostrar você como uma pessoa segundo o coração de Deus? Como Davi. Olha o que acontece quando você quer agradar todo mundo. Consegue ver? Este homem e a mulher estão montados no burrico, e dois sujeitos começam a criticá-los. Que homem cruel! Dois em cima de um pobre burro. Aí o homem, para agradar a multidão, manda que a mulher desça do burro. Aí vem os mesmos críticos e dizem: egoísta! Deixa a esposa andar a pé enquanto ele vai no burro. Aí ele tenta agradar aos críticos. Aí ele põe a mulher em cima do burro e ele agora vai a pé. Aí vem os críticos. Cara estúpido! Vai a pé enquanto a mulher fica folgada no burro.
Aí ele, para agradar os críticos, desce do burro também. E os dois vão caminhando ao lado do burro. E novamente vem os críticos. Povo ignorante, andam a pé, nem sabem montar em um burro. Esse é o problema, quando você tenta agradar todo mundo. Irmãos, você tem que saber a quem você quer agradar. Você quer agradar os homens ou você quer agradar a Deus? Saul quis agradar os homens. Numa das ocasiões, quando ele venceu uma batalha, o profeta Samuel mandou que ele esperasse até o profeta chegar para oferecer o sacrifício ao Senhor. E falou que ele não podia tomar os despojos dos inimigos. Mas Saul pegou para agradar os seus soldados, tomou os despojos e distribuiu entre os soldados. E como o pessoal começou a ficar impaciente, ele foi e desobedeceu a ordem do profeta, do homem de Deus, sacrificando o animal, coisa que era reservada somente ao sacerdote. Queria agradar os homens, queria agradar todo mundo, queria dizer, você nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Você quer ser como Saul, que queria agradar a todos, ou você quer ser como Davi, o homem segundo o coração de Deus? Alguém escreveu esta frase, eu achei linda. Você não consegue agradar todo mundo. Portanto, certifique-se de que você está agradando a Deus. Vira para o irmão do seu lado e fala assim, você não consegue agradar todo mundo. Então, esteja certo de que você está agradando a Deus. Você está agradando a Deus? Diga bem. Se você está agradando aos homens, pare. Pare. Você não tem que agradar aos homens, você só tem que agradar a um, é a Deus. O importante é que Deus diga para você, bom está meu filho, eu me alegro em você. O que os homens pensam é importante, mas não é nada comparado com o que Deus pensa a nosso respeito. Diferente de Saul, Davi, que também tinha seus defeitos, procurou ser um homem segundo o coração de Deus, procurando agradar a Deus e não aos homens. Ele desagradou a muita gente, mas ele agradou a Deus. E a Bíblia diz que Davi serviu a Deus na sua geração. E por isso até hoje nós lembramos o nome dele. Até hoje nós lembramos o nome dele, por causa da atitude do seu coração. A quem você está procurando agradar? Será que se for feito um quadro, vai mostrar uma ocasião na sua vida quando você fez coisas erradas? Você fez o que era errado, mas com o coração de verdadeiro arrependimento, você se consertou com Deus e com as pessoas às quais você ofendeu, como Davi. Como eu disse, Davi não era perfeito, ele também fez coisas erradas, mas ele se arrependeu. Ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu que ele havia pecado contra Deus e havia pecado também contra o seu semelhante. E ele se consertou com Deus. E ele se consertou com as pessoas a quem ele havia machucado também. E você? Será que a história da sua vida, o quadro da sua vida vai mostrar que você foi tal pessoa que, embora tenha feito coisas erradas, se arrependeu e procurou se reconciliar com Deus? E que naquilo que ofendeu os outros também procurou se reconciliar com as pessoas às quais você ofendeu? O que é que o quadro da sua vida vai mostrar? Será que o quadro vai mostrar uma vida cheia de adoração completa a Deus? Ou o pintor será forçado a fazer um retrato de comprometimento da sua vida, como Salomão? Salomão foi um homem que começou bem, começou nos caminhos do Senhor, em tudo ele agradava a Deus. Quando Salomão assumiu o trono, após seu pai Davi, Deus lhe disse, peça o que você quiser. Peça o que você quiser. Ninguém mais da Bíblia Deus deu o direito de fazer essa pergunta, esse pedido. Peça o que você quiser. E Salomão, com muita humildade, lhe disse, Senhor, dá-me sabedoria e dá-me entendimento para que eu possa governar este grande povo sobre o qual o Senhor me colocou. E Deus lhe disse, você me agradou, Salomão. O seu pedido foi o melhor pedido que você jamais poderia ter sido feito. Você não me pediu riquezas, por isso eu te darei riquezas. Você não me pediu poder, mas por isso eu te darei poder, porque você me pediu o mais precioso, que é sabedoria. Você me pediu o que é mais importante, que é entendimento. Por isso eu vou te abençoar em todas as áreas. E Salomão se tornou, todos sabemos, o homem mais sábio do mundo e também o homem mais rico do mundo. Mas ao longo do caminho, querendo também agradar a outros, Salomão foi fazendo comprometimentos da sua fé, desobedecendo a Deus, casando-se com mulheres gentias, com mulheres pagãs.
adorando deuses falsos, e a sua fé ficou comprometida. Será que você também é assim? Ah, mas pastor, eu não sirvo a nenhum outro Deus. Será que não? Um dos deuses que muita gente serve nos nossos dias chama-se sucesso. Quando você busca o sucesso pelo sucesso, isso é uma forma de idolatria. A Bíblia diz que quando você tem extrema ganância, isso é idolatria. Para muitos, o Deus é o dinheiro. Embora o dinheiro em si não seja mal, a maneira como nós usamos pode fazer com que ele se torne um Deus para nós. E Jesus disse, ninguém, isso inclui você também, pode servir a Deus e ao dinheiro. Para outros, o Deus é fama. Cobiçam, estar nos holofotes, iluminados, sendo notados pelas pessoas todos os tempos, todo o tempo. Querem cada vez mais fama, celebridade. Para cada um de nós pode ser um desafio diferente, mas no fundo é a mesma coisa. O pintor vai pintar a sua vida como alguém que serviu totalmente, integralmente, de coração a Deus, ou como Salomão, uma fé dividida. Será que o quadro vai mostrar uma casa unida com a sua família e com Deus? Ou vai mostrar uma casa dividida contra Deus e a família, como aconteceu nas vidas de Reoboão e Jeroboão? Aquilo que Davi estabeleceu, a casa de Davi, seu neto Roboão praticamente destruiu. Porque ele se separou de Deus e se separou também dos princípios adotados por seus antepassados. O que é que a sua vida vai mostrar? Uma casa unida com Deus e unida com a sua família, ou uma casa separada de Deus e separada, desunida a sua família? Será que você vai ser retratado como alguém que fez o mal aos olhos do Senhor? Como 32 reis de Israel e Judá fizeram? Ou você vai ser lembrado como alguém que seguiu o Senhor com ousadia, como fez o jovem rei Josias? Quando todo o povo havia se separado de Deus, apenas alguns poucos remanescentes conservavam-se fiéis ao Senhor. Esse menino, esse jovem, adolescente, chamado Josias, assumiu ao trono. E ele começou um avivamento espiritual em Judá. Embora a grande maioria dos reis, tanto do reino do norte como do reino do sul, os próprios antepassados tivessem sido maus aos olhos de Deus, ele fez um propósito de servir a Deus na sua geração. Ainda bem jovem, e com isso ele trouxe um grande impacto na sua nação. Você vai ser conhecido como alguém que fez o mal aos olhos do Senhor, ou como alguém como o jovem rei Josias, que serviu o Senhor com ousadia? Irmãos, os dias que nós estamos vivendo, nós estamos sendo cada vez mais chamados a servir a Deus com ousadia. Os desafios vão se multiplicando, os ataques contra a nossa fé estão se multiplicando. Nós estamos, parece que, sendo cada vez mais empurrados contra a parede, e haverá um momento que nós vamos ter que nos posicionar quem realmente somos, a quem realmente seguimos. Seguimos a Jesus ou seguimos a nós mesmos? Seguimos verdadeiramente a Deus ou seguimos os padrões deste mundo? Não dá mais para viver brincando de crente. Muitos de nós queremos um cristianismo sem cruz. Só coisa boa. Claro que Deus promete bênçãos. Claro que Deus nos abençoa e nos faz prosperar muitas vezes. Mas esse não é o sério do cristianismo. O sério do cristianismo é: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você está tomando cada dia a sua cruz? Você está morrendo para você mesmo? Você está negando-se a si mesmo? E seguindo a Jesus? E ele disse que você tem que fazer isso todo dia. Repita comigo: todo dia. Vira para a pessoa do seu lado. Diga: todo dia você tem que levar a cruz. E eu também. Não é só o outro, não. Eu também. Será que o quadro vai retratar você como alguém que proclamou a mensagem de Deus? Não apenas com palavras, mas também com a sua vida, como o profeta Oséias. Deus lançou um desafio para o profeta Oséias, de que ele fosse atrás da sua mulher, que havia se separado dele e estava se prostituindo. Falou: vai lá e busca, e traz-a de volta para a sua casa. E ele obedeceu a Deus. E Deus disse: isso aí é o quadro do que eu vou fazer com o meu povo.
Meu povo se separou de mim, meu povo se apartou, meu povo está se prostituindo com deuses estranhos, mas eu vou atrás dele. Você é um modelo, você é um exemplo do que eu vou fazer com o meu povo. Será que sua vida será retratada como a do profeta Oséias, que não apenas servia a Deus de palavras, mas com ações, obediência total? Se Deus mandar você fazer alguma coisa que você não gosta, você está realmente disposto a fazer? Se Deus mandar você ir a um lugar onde você não quer ir, você irá? Qual vai ser o quadro da sua vida? Será que você será pintado como uma pessoa que luta com espadas de ira, de raiva e vingança? Ou como alguém que dobra os joelhos em oração, como o rei Ezequias? A hora que os inimigos vieram contra Jerusalém, os assírios já tinham invadido o reino do norte, agora invadem o reino do sul. E o rei Ezequias é descendente daquele mesmo rei Davi. Quando ele se vê cercado pelos seus inimigos, ele sabe que será inútil pegar a espada, como muitos tinham feito antes dele, para tentar sair com ira e tentar derrotar os inimigos. E o rei da Síria manda uma carta dando um ultimato para ele: ou você se rende, ou nós vamos destruir tudo e você será morto, juntamente com toda a sua família. E Ezequias então foi e armou-se e cercou-se dos seus soldados. Não, ele entrou na casa de Deus. E ele dobrou os seus joelhos na presença do Senhor. E apresentou aquela carta a Deus. E por causa disso ele teve vitória na sua vida. Quais os problemas que você está enfrentando? Como é que você luta com eles? As pessoas que te machucam, que te ofendem, como é que você lida com elas? Você devolve ira por ira, amargor por amargor, mágoa por mágoa, ofensa por ofensa, ou você faz o que Jesus falou? Você entra no seu quarto e você ora sós a Deus. E ora pelos seus inimigos, para que Deus também os abençoe. Irmãos, ser discípulo de Jesus não é fácil. Ser discípulo de Jesus não é fácil. Jesus, nós temos que amar e orar pelos nossos inimigos. E você vai escolher se você vai reagir com a amargura e com a ofensa, ou se você vai reagir com a arma da oração. Será que o pintor vai mostrar a você como alguém que conheceu o chamado de Deus em sua vida e andou em fidelidade em face dos obstáculos, como Jeremias? O profeta Jeremias é chamado por muitos o profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias passou grande parte da sua vida em tristeza, por causa da sua fidelidade a Deus. Por causa da sua fidelidade, ele foi desprezado pela sua própria família. Por causa da sua fidelidade a Deus, ele foi desprezado pela comunidade. Por causa da sua fidelidade a Deus, ele foi encerrado da prisão. Ele sofreu muito, mas em nenhum momento ele abriu mão da sua fidelidade a Deus. Será que a sua vida, se for pintada no quadro, vai refletir o chamado de Deus e a sua fidelidade a Ele? Será que você será pintado com aquela determinação de Daniel, de não se contaminar com a dieta da sua cultura, mas se apresentar completamente dedicado a Deus? Quando Daniel chegou em Babilônia e foram lhe oferecer os manjares da mesa do rei, ele falou: não, eu não vou comer essas coisas, porque eu não quero me contaminar, eu vou servir ao meu Deus. E ele optou por uma dieta bem, diríamos assim, bem débil, bem frágil, mas na verdade, Deus honrou os princípios de Daniel, porque ele sabia o que ele queria agradar a Deus sobre todas as coisas. Nós hoje também somos desafiados, assim como a cultura babilônica quis envolver Daniel e levá-lo a fazer coisas que desagradavam a Deus, a nossa cultura também. Tanto a cultura brasileira como a cultura americana, a cultura contemporânea, nos empurra no sentido de desagradarmos a Deus. Veja as novelas hoje. Veja as novelas, e você assiste novelas, e você torce para aqueles personagens que estão fazendo coisas erradas. Você está sendo influenciado pela dieta da cultura. O que é que você está comendo? Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo. E se o seu corpo for trevas, quão grandes trevas serão? Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Você está se deixando levar pelos valores da cultura contemporânea? Ou você está resistindo a eles? Pela palavra de Deus. Há muita coisa boa na cultura, mas há muita coisa que para o cristão não serve.
Você está sendo contaminado? Será que a pintura vai mostrar você como alguém que colocou aquilo que é importante para Deus como sendo a coisa importante para a sua vida também, como Judá fez depois de voltar do exílio? O povo de Deus desobedeceu a Deus, por isso foram mandados para o exílio da Babilônia. Ficaram lá 70 anos. Mas quando eles voltaram, conforme nós vimos, eles estavam tão alegres e queriam ser restaurados. E eles buscaram a Deus e eles construíram o templo em Jerusalém. Ou, na opinião de muitos, reconstruíram o templo em Jerusalém. Porque eles queriam agradar a Deus. É verdade que haviam passado um tempo de desobediência, mas agora eles queriam agradar a Deus. Será que o quadro da sua vida vai mostrar você agradando a Deus? Será que o retrato da sua vida será cheio da coragem de Esther? Quando Esther estava lá na Pérsia, e foi proclamada a ordem para que o povo judeu fosse morto, ela, sendo judia, foi advertida de que ela tinha uma oportunidade, ela poderia salvar o seu povo, ou ela poderia se calar, e Deus então levantaria socorro de outro lugar. Mas ela pereceria juntamente com a sua família, mas ela teve coragem de se levantar contra o homem mais poderoso do mundo. Ela teve coragem de se levantar contra o monarca, que era praticamente dono do mundo daquela época, e dizer para ele: eu também me identifico com este povo. E se este povo perecer, eu também tenho que perecer. E o rei, por causa do seu amor, apopou e popou todo o povo judeu. Você se identifica com o povo de Deus? Ou você esconde a sua identidade de cristão? Você se identifica? Se você tiver de arriscar a sua vida por causa de Jesus, você está pronto para isso? Será que os seus olhos conterão as lágrimas de alguém que profundamente ama a palavra de Deus, como Esdras e o povo de Judá? Quando eles voltaram do exílio, Esdras passou a ler a palavra de Deus para o povo e leu por horas e horas e horas e horas, e ao fim o povo chorou, pranteou enormemente, por reconhecer que haviam feito coisas que desagradavam a Deus. Será que nós também vertemos lágrimas toda vez que lemos a palavra de Deus? Quando Deus fala conosco que alguma coisa da nossa vida precisa ser consertada, será que nós também vertemos lágrimas ou nós viramos as costas para aquilo que Deus está falando? Será que a cena será de Natal, quando você celebra o nascimento de Jesus no mundo, como os anjos fizeram cantando glória a Deus nas alturas, ou você celebra o nascimento de Jesus como o mundo? Nem se lembra do aniversariante. Dá presentes e recebe presentes de todos, mas não se lembra do aniversariante. Será que você será pintado como alguém que nasceu de novo, como Nicodemos? Aquele grande líder religioso que chegou para Jesus e falou: Senhor, mestre, reconhecemos que tu és um mestre, um homem de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes. Jesus voltou para ele: Nicodemos, isso aí não é nada. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ele: quê? Sim, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E Jesus então explicou que ele precisava nascer de novo, ou seja, ele precisava receber a vida nova de Deus na sua vida. Conforme a gente cantou aqui hoje, recebi o novo coração do Pai. O coração que é transformado por Jesus. Nicodemos recebeu esse novo coração. Ele recebeu uma nova vida quando ele creu em Jesus Cristo como o Messias de Israel. Será que você vai ser retratado nesse quadro como alguém que também nasceu de novo? Será que o quadro vai mostrar você carregando uma bandeira, proclamando a declaração do seu coração de que Jesus é o Filho de Deus? É o Messias, a luz do mundo, o grande eu sou, como os discípulos declararam? Ou você se acovarda e esconde a sua fé dos outros? Será que a pintura da sua vida mostrará você colocando as mãos sobre o Cordeiro, colocando suas mãos sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus na cruz, para que você possa receber o perdão dos seus pecados, transferindo toda a culpa e vergonha sua para Ele na cruz? O que vai ser? O que o quadro da sua vida vai mostrar? Será que a cena vai incluir você de pé ao lado do túmulo vazio de Jesus, celebrando a ressurreição de Jesus, como Maria e João fizeram? Ou para você Jesus está morto? Não, pastor, eu acredito que Jesus ressuscitou. Essa não é a pergunta. Ele está vivo da sua vida. Ele ressuscitou sim, mas ele está vivo da sua vida? Ele está vivo da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida, porque é isso que a ressurreição de Jesus significa. Que se ele ressuscitou, ele agora é Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Será que você será pintado como
um membro de vários da sua comunidade que se dedicaram suas vidas a ser a presença de Jesus na terra, como aqueles na igreja primitiva fizeram. Maior chamado é servir. Lembro que quando criança tinha, lá em Minas Gerais, um festival, ele sempre distribuiu os canecos, no caneco estava escrito assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Quantos de vocês já viram essa frase? Sem querer, aquelas pessoas estavam reproduzindo um princípio bíblico, sem saber. O maior chamado, gente, não é cantar. O maior chamado não é se apresentar diante da igreja no momento do louvor. O maior chamado não é pregar a palavra de Deus e depois virar as costas e fazer coisas que não agradam a Deus. O maior chamado é servir. Você foi chamado primeiramente, acima de tudo, para servir. Você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para servir a igreja. E você foi chamado para servir ao mundo. Para servir a comunidade. Você está servindo? A história da sua vida, quando for pintada, mostrará você servindo as pessoas. É muito bonito estarmos aqui na igreja. 4 paredes. Louvando a Deus, nos alegrando, cantando. Mas ele lá fora. O mundo, veja lá o mundo, coitadinho, está sofrendo. É? E nós somos chamados a fazer o que nós podemos. Estender as mãos para os necessitados. E é por isso que o mês que vem nós vamos ter um mês de comunidade. Todo mundo está desafiado a trazer, a partir do domingo que vem, todo domingo, pelo menos 1 libra de alimento não perecível, para nós distribuirmos aos necessitados, tanto da igreja como de fora. Você concorda? Diga amém. Se não concorda, converta-se. Será que o artista vai escolher uma cena da sua vida, na qual você estava espalhando a boa notícia acerca de Jesus, espalhando o evangelho para um vizinho, ou para um estranho longínquo, como fez Paulo? Irmãos, muitos de nós estamos aqui hoje porque alguém fez isso, compartilhou a boa notícia de Jesus com a gente. É verdade ou não é? Quantos de nós aqui estamos hoje servindo a Deus, estamos na igreja, porque alguém falou de Jesus para nós? Eu sou o primeiro. Está vendo? Paulo fez isso. Ele dedicou a sua vida, ele falou: ai de mim, se não pregar o evangelho. Você está pregando o evangelho? Mas eu não sei pregar no público, estou falando disso. Você está compartilhando o evangelho com as pessoas ao seu redor. Você está comunicando o amor de Deus, está comunicando as boas novas, as boas notícias acerca de Jesus com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Para terminar, será que o retrato vai mostrar você passando a sua fé para a próxima geração? Como Paulo fez com Timóteo? Quantas mulheres aqui são mães? Olha aí. Eu estava notando um detalhe. No Antigo Testamento, a maioria dos heróis da fé são homens. E os que passam a fé para a geração seguinte são os pais. Mas no Novo Testamento é o contrário. A maioria das pessoas que passam a fé para a próxima geração, claro, há homens, mas a maioria são mães. É interessante. Paulo passou a fé para a próxima geração, em Timóteo, mas na verdade Timóteo já havia sido ensinado por sua avó e por sua mãe acerca das coisas referentes a Jesus Cristo. Então, na verdade, quem levou Timóteo a conhecer a Jesus foram sua mãe e sua avó. Você está passando a fé para a próxima geração? Quando aquele seu adolescente diz assim: eu já não vou na igreja não, você fala para ele: vai sim, aqui em casa quem manda sou eu. E enquanto você comer do arroz e feijão aqui da minha casa, você vai onde eu quero. Não tem opção. Não tem opção. Seu filho fala assim: eu não quero mais, não quero mais ouvir sermões, estou cheio de sermões, pai e mãe. Ok, mude-se daqui, vai viver sua própria vida, pague suas contas, e aí você vai ver o que é bom. É a maneira de aprender. Criança não pode escolher. E é nosso dever. Vocês vão ser pais. É nosso dever passar a eles a fé. Para que amanhã você não se arrependa e diga: quanto tempo eu perdi de não ter passado a fé para o meu filho, para a minha filha.
Hoje eles estão lá no mundo fazendo coisas que não agradam a Deus e que também não me agradam. Estou sofrendo por causa do meu filho, não consigo dormir à noite. Fico orando a noite toda, quando você poderia ter poupado essa dor de cabeça, se você tivesse passado a fé para ele. Fiquei tão alegre ontem. Ontem de manhã nós fomos lá ao college onde minha filha foi aceita. E eu tentei, permita minha palavra, seduzir minha filha por todos os meios. Vá para tal universidade, vá para tal lugar. Em tal lugar estão te oferecendo uma bolsa completa. Ela falou, não, pai, eu sei o que eu quero. Eu quero estudar música porque eu quero servir a Deus na área da adoração e do louvor. Uau, gente, não tem coisa melhor. E nós fomos ontem lá do college. Ela foi fazer o audition, como é que se fala isso em português? Teste, né? Para ver como ela saía como música. A professora ficou positivamente impressionada com ela. Em setembro, se Deus quiser, ela começa. Mas a maior alegria minha não é ver a minha filha entrando naquele college. A maior alegria é saber que minha filha serve a Deus. E que o maior desejo da vida dela não é ganhar dinheiro. Ainda que isso no ensino esteja errado. O maior desejo da vida dela não é ser um profissional bem-sucedido. O maior desejo dela é servir a Deus. A música é apenas um instrumento. O maior desejo é servir a Deus. Isso é impagável, irmãos. Você saber que você passou a fé para a geração que segue, para os seus filhos. Faça isso, pai. Faça isso, mãe, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E a última pergunta que eu quero lhe fazer. Será que a pintura vai mostrar você orando? Ora vem, Senhor Jesus. Porque você tem paixão pela volta de Cristo como João tinha. Você está apaixonado por Jesus? Você está apaixonado por Jesus? Diga bem. Está apaixonado mesmo? Você está apaixonado pela volta de Jesus? Você quer ver Jesus voltar? Meu irmão outro dia falou, pastor, Deus podia dar um tempinho, né? Para dar tempo de eu me casar. Não sei, Deus tem seus propósitos. Pode até permitir que você se case antes. Mas tem uma geração, como eu disse para ela, que não vai se casar. Será que nós estamos apaixonados a ponto de desejar que Jesus volte logo? Ou só somos daqueles que querem empurrar com a barriga? Quanto mais tempo ele demorar, melhor, que aí eu posso fazer mais coisas que eu quero. Você quer fazer a sua vontade ou quer fazer a vontade de Deus? Podemos orar? Ora vem, Senhor Jesus. De coração? Se você pode fazer essa oração de coração, faça em voz alta. Diga isso. Ora vem, Senhor Jesus. Em conclusão, eu quero dizer o seguinte. As decisões que você toma hoje fornece o conteúdo que o artista vai usar para criar o seu quadro, a sua pintura, no mural da história de Deus. Achei isso aqui muito interessante. Reflete exatamente o que eu acabei de falar. Livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Plante o que você quiser. Mas também existe justiça. E justiça é você colher exatamente aquilo que você plantou. Se você plantar feijão, não espere colher arroz, porque não vai acontecer. Se você plantou tomate, não espere que vai nascer banana. Você colhe exatamente aquilo que você plantou, e não sou eu quem disse isso, nem esse autor aí, foi próprio Deus. Tudo que o homem semear, ele também colherá, ou ceifará. Quem aqui é do interior? Como é que faz lá a ceifa no Rio Grande do Sul? Lá é tudo mecanizado, né? Povo rico lá do Rio Grande do Sul, né? Está cheio de gaúcho aqui hoje. Ô, tchê. Quem é de Minas Gerais? Onde a gente faz as coisas com enxada. Quem é de São Paulo? Onde a coisa é feita com foice. Os gaúchos estão muito adiantados, parece primeiro mundo. Né? Aquelas colheitadeiras. Mas não importa com o que você vai colher, se vai ser com enxada, se vai ser com foice, se vai ser com colheitadeira. O fato é que você plantar, você vai colher. E eu vou dizer uma coisa para você vai colher mais do que você plantou. Porque você joga um grãozinho de feijão no chão e nasce um monte de grãos. Você joga um carocinho de uva no chão e nasce um monte de uva. Também, se você semear coisas ruins, você vai jogar um grãozinho e vai nascer um monte. E viram todos contra você lá no futuro. Livre-arbítrio é isso. Você escolhe o que você quer plantar. Pode plantar o que você quiser. Mas a justiça virá e você vai colher exatamente o que você plantou. Ou em outras palavras, como eu disse, as decisões que você toma hoje, elas fornecem o conteúdo que o artista vai usar para criar o seu quadro no mural da história de Deus.
E eu encorajo você nesta noite, irmão e irmã, para amar a Deus. Eu rogo com você para amar a Deus e para alinhar a sua vida com o plano da história de cima de Deus. Alinhe a sua vida com a vontade de Deus. E sabe o que acontecerá se você fizer isto? Deus promete que todos, repita comigo, todos os eventos da sua vida concorrerão para o seu bem. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Uau! Você crê nisso? Diga bem. Aleluia! Mas você precisa alinhar a sua vida com a vontade dEle. Para que aí todas as coisas, Ele pode trabalhar para o seu bem. Todas as coisas, Ele vai trabalhar para o seu bem. Ah, mas está acontecendo isso na minha vida, eu estou procurando ser fiel a Deus, está acontecendo aquele problema. Não importa, Deus está trabalhando em todas essas coisas para o seu bem. Mas, o quadro mais importante de tudo isso é a pintura, é o artista pintar você e Deus caminhando juntos no frescor do dia, no jardim por vir. Assim como Deus andava lá no jardim do Éden, no frescor do dia, Ele caminhava com Adão e Eva e conversava com eles. O mais importante é que você possa caminhar com Deus no jardim que está por vir na Nova Jerusalém, do céu. Se este quadro for o seu, de caminhar com Deus, então isso significa que você verdadeiramente entendeu a grande ideia de Deus, que é que Ele quer estar com você. Inclina a sua cabeça. Como é que você vai ser pintado? O que é que vai aparecer? O que é que vai aparecer no quadro? Que tipo de vida você está levando? O que você é o que vai ser pintado. Quando você estiver se comparecer diante de Deus, não vai ter embelezamento, não vai ter maquiagem. Você é o que você é. E você é quem você é, e você é o que você faz. E é assim que você será pintado. Nessa noite, se há algum pecado que você precisa confessar ao Senhor, peça perdão agora. Se você não conhece Jesus Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, você não recebeu esta salvação maravilhosa que Deus oferece através de Jesus, abra seu coração agora e diga: Jesus, eu estou longe de Ti. Me perdoa, mas eu te recebo nesta noite como meu Senhor e Salvador. E se você está procurando fazer a vontade de Deus, mas está tendo tanta dificuldade, Senhor, eu quero alinhar a minha vida contigo nesta noite. Eu quero alinhar a minha vontade com a tua vontade. Porque aí eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Senhor, eu oro agora neste momento, com base na tua palavra que acabamos de expor, pedindo-te, Senhor, a tua graça para cada um de nós. Que cada um de nós aqui possa ser como estes homens e mulheres, dos quais falamos que abriram mão de tudo para agradar primeiramente ao Senhor. Muitas vezes desagradando os homens, muitas vezes incorrendo na ira dos homens. Muitas vezes sendo perseguidos, mas perseveraram em negar-se a si mesmo dia após dia, e a levar a sua cruz dia após dia, para agradar ao Senhor. Pai, se alguém aqui nesta noite precisa de perdão, está orando agora por perdão, perdoa conforme as promessas da tua palavra. Peça perdão agora ao Senhor, irmão, irmã. Se alguém aqui que precisa receber Jesus Cristo como Salvador, toca agora, Espírito Santo. Abre este coração para ti. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quietinho aí no seu canto, diga: eu quero Jesus da minha vida. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Onde você está? Levante a mão e diga: eu quero receber a Jesus Cristo. Eu quero segui-lo. Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão. E se você é crente, mas está lutando como estes homens e mulheres da Bíblia, que nós chamamos de heróis da fé, lutaram com tanta dificuldade muitas vezes, mas não esmoreceram, como Abraão e Sara, que esperaram em Deus por tanto tempo, como Davi, que não quis agradar os homens, mas agradar o coração de Deus. Fala agora: Senhor, me ajuda. E eu oro por todos estes, Senhor, e te peço a tua graça e o teu poder sobre a vida de todos nós, para que possamos te servir com alegria,
para que possamos te servir com fidelidade, em todo o tempo, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos ouvir uma música, quero que você fique com seus olhos fechados, que fala deste Deus, que é o Deus que de todas as gerações, que é o Deus que foi fiel, desde a criação do mundo e o será até o final de todas as coisas, e novo céu e nova terra chegarem. Escute esta música, seja edificado por ela. Para creer que el alma necesita ser sanada, restaurada, libertada, salvada.